Salve, salve, galerinha! Estamos aqui em mais uma temporada do nosso podcast, uma collab entre o Manual da Corrida e o Ibira Runners, do nosso querido Carlos Koji. 2026, hein? 2026, Começamos. temporada nova, começando o ano em novo local, aqui em novo estúdio. Estamos tá tudo um pouco diferente por aqui. E sim, estamos em novo estúdio. Esse aqui são os estúdios Vida Moderna. Eles têm toda essa parada de estúdio, edição, cortes e tudo mais que você precisa para você ter seu podcast também. Se você quiser mais detalhes sobre eles, eles ficam aqui na Avenida Moema 300, no bairro de Moema, em São Paulo. A 1,5 km do Ibira. 1 quilômetro é pertinho do Ibira. Você vai lá, que treina, tá com um projeto, né, de conteúdo, Isso aí. curso, liga aqui. treina lá no Ibira, toma um banho depois, vem pra cá e já faz a parada Toma um toda banho no completa. Nubank. É isso aí. E esse episódio também é um oferecimento da Relax Magic, a nova parceira do Manual da Corrida, que tem vários equipamentos para recovery, tem pistolinha, tem bota, tem suplementos bacanas, tem um dadinho de caramelo com tapioca que você pode comer aquele trem, parece sobremesa, Koji. É impressionante, cara. Você nunca experimentou? Eu tô numa dieta, depois de dezembro e janeiro, que eu tô cortando todas essas coisas. Sabia? Não, mas isso daí você vai pirar, cara. Esses dadinhos de caramelo são Eu sensacionais. E agora em casa eu tenho um massageador. Eu nem trouxe ele porque a cremosa roubou de mim. Eu Ela acho que pegou assim, meu quanto mais massageador. gente vai ficando, né, os parceiros vão acompanhando a nossa situação. Acompanha a né? evolução. É, Daqui a pouco é pistola bengala, de liberação. daqui a pouco é bengala, hospital. exatamente, é isso aí. E também temos a Netshoes, que agora é parceira do canal também, oficialmente. Então, lá você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar materiais esportivos, suplementos, você vai encontrar caiaque. Se quiser, Koji, se você quiser começar a surfar hoje, Koji, Tem comprar tudo uma lá. prancha de surf, Tem comprar tudo. um leste, o que você quiser tem tudo, cara. Eu vou começar a fazer, sabe o que? Hidroginástica. E para tudo isso Tá daí acompanhando. tem os nossos parceiros vão deixar cupons exclusivos aqui no canal, vou deixar tudo na descrição. Os cupons e os links para vocês conversarem e entrarem em contato com eles. E quem mais cogito que tá aí com a gente hoje? Eu quero agradecer também os meus parceiros que estão comigo há um bom tempo, aí, 3, 4 anos. A Mizuno, Sede, Energy, Vita Fleury e a Fornada Padaria. E tem todos os meus outros parceiros, Polar, Z2, Ebna, infinidade. O meu QR Code está aqui na tela, é só clicar. Estão todos os cupons lá e os parceiros, descontos. E hoje a gente vai começar o ano com o pé direito, com inspiração, né? Que teve uma virada de chave gigante. Os dois pés, na verdade, né? Porque para correr nessa velocidade tem que usar os dois pés. Com o pé só não funciona, E não. muitas novidades, né? Porque empresária, mãe, tem um podcast também que eu já fui convidado, que foi muito bem Foi recebido. muito legal. Foi um bate-papo muito legal. É isso. É isso aí. E atleta Isadora Domingues aqui, ó. Que é agora que eu descobri qual que é o sobrenome dela, porque eu sempre chamo ela de Isadora Correr. Eu acho que é o sobrenome dela. Pra mim já é o sobrenome, já é Isadora Correr, cara. Ó, o Insta dela é esse aqui, ó. Quem não segue, Põe já na tela, segue. Gabriel. Tem novidades todos os dias. E ela vai contar Aê. um pouco aí da história dela, de como ela começou, de todas as novidades que ela tá vivendo aqui pra gente. Muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como não, né? Falar de corrida com corredor, com gente que vive isso, pra mim é bom demais. Hoje já teve até atualização aí, meu treinador fez um pico de atualização sobre nossos resultados, mas a gente vai falar sobre eles aí. Bora, Marcelão, começa a Eu acho- sabatina. Cara, acho que uma coisa muito interessante, assim, é porque a gente vê nas redes e a gente só enxerga o que as pessoas querem, né? Que a gente enxerga. E isso é muito natural. Mas mulher, mãe, corredora, empreendedora, como é que você consegue dar conta de tudo isso? Assim? Isso eu acho que é o segredo de $1 milhão pra gente. Acho que a primeira coisa é que eu tenho um parceiro muito bom. Que se eu não tivesse meu marido, certamente eu não faria a metade das coisas que eu faço. Então, para estar aqui hoje, ele segura a ponta de outro lado. Então, para eu treinar, ele é o pai. Então, assim, é o pai de verdade, não é o pai que ajuda. É o pai que na hora que eu preciso, ele tá lá. Então, sem ele,
sem condições, assim, não teria realmente. Mas o outro lado é o preço da alta performance que talvez nem todo mundo esteja apto a pagar, que é você ter uma disciplina um pouco extraordinária. Realmente você fazer várias coisas bem feitas. Porque uma coisa é você fazer várias coisas, vai saindo de qualquer jeito. Outra é você fazer várias coisas bem feitas. Então, é um processo de... Meu dia é muito bem casado com os horários. E eu, assim, tudo que eu faço eu encaro como se fosse de fato um trabalho, inclusive os treinos. E foi assim desde sempre. E acho que essa foi a grande mudança que também teve, porque até então eu me enxergava uma atleta que tinha dado sorte a uns pódios, que tinha dado sorte no treino, que tinha dado sorte em alguma coisa. Até eu ter algumas pessoas que falavam, não, tem algo a mais em você e não é só questão de pace, quilometragem, nada disso, mas a questão da mentalidade. E foi por aí que a gente teve essas sacadas de mudar de tema, assim. Vamos tentar organizar, porque é tanto assunto, né? Mas Falando em atleta, como foi, assim, desde a sua infância até hoje, assim, o contato com o esporte? Então, o meu contato com o esporte na infância foi muito precário. Primeiro que eu estudei em escola pública a vida inteira. Então, a escola pública a gente tem, muitas das vezes, é largado no parquinho, corre aí, educação se vira aí. Física A educação é isso, física, na verdade, é dar uma bola pra galera e falar, bem... E o que tinha de prevalecia, assim, nas escolas era o futebol. E os meninos, geralmente, eram do futebol. E eu acabava brincando de pega-pega, coisa de criança mesmo. Então não tinha muito aquela... Era mais recreativo do que Era esporte. mais recreativo. Quando eu fui sair da escola municipal e fui para a escola estadual, a gente tinha uma quadra, coisa que não tinha na outra. Quantos anos? Eu tinha 11 para 12 anos. Aí a gente tinha uma quadra, coisa que não tinha antes, e a gente não tinha muitas aulas. Então a aula de matemática era substituída na quadra, a aula de português era substituída na quadra. Então Mas sempre gostou? Sempre gostei. Só que eu gostava porque eu me enturmava muito. Então, assim, eu nunca fui a menina de ficar brincando de boneca. Então, eu não tinha paciência de ficar sentada, trocando vestidinho. O meu negócio era correr, e vamos jogar, e vamos pular, e vamos fazer. Muito era ativa. ativa. Então, eu fui pra quadra e uma professora, na época, a professora Valéria, da escola estadual que eu estudei, ela viu que eu não saía da quadra por nada. Não importava o que colocava lá. Se era basquete, eu não sabia jogar, mas eu tava correndo. Não importava, eu tava lá dentro. E aí ela montou um time de vôlei. Só que no time de vôlei eu era a menorzinha, porque eu tinha 12 anos, as meninas já tinham 14, 15, elas eram da 8ª série. No começo foi meio difícil, porque é aquela coisa de escola e escola pública. Vamos ver se você passa no teste. O teste era um corredor polonês, pra quem nunca sabe. As meninas ficam um de cada lado lá e você passa. Se você conseguir passar sem chorar, você tá apto ao teste. Então eu passei por uns testes diferentes, assim, bem raiz. Era considerado bullying, né, se fosse hoje. E comecei a jogar, e aí a gente começou interescolar, intersala, interescolar, aí foi intermunicipal. Quando foi para fazer o interestadual, a gente ia vir para uma seletiva no Ibirapuera, porque eu morava em Mogi das Cruzes. Era o ginásio ainda do Ibirapuera, que ainda não conheci. E aí a minha mãe falou, que ginásio, que vôlei, que você vai estudar. Esporte não dá dinheiro para ninguém. Eu sinto muito, você não vai estudar. Errada não tá. Muito sábia sua mãe, por sinal. Errada ela não tá. E aí, assim, eu só fazia o que estava dentro do limite que ela permitia. Então, era ficar entre as cidades ali, que era do Alto Tietê. Então, eu joguei em Salesópolis, em Suzano. Jogava por ali, Poá. Então, eu ficava ali. E quando era para vir para São Paulo, eu acho que era algo muito grande. Ela talvez também quisesse não alimentar uma esperança ali, né? E aí, acabou que ficou assim. Então, quando eu fui para o ensino médio, fui para uma ETEC. E na ETEC a gente era outra visão, porque a gente tinha os times contra os técnicos, era um curso contra o outro, e lá estava eu. E eu sempre fui muito competitiva. Então era o time de vôlei que perdesse saía da quadra. Então o meu time tinha que ganhar. Então assim, não tinha opção, porque a gente queria aproveitar o máximo do que tinha lá. E aí acabou que foi indo da mesma maneira até bater na minha mãe e falar, não vai, de novo não começa. Então foi sempre esse jogo. O meu problema maior não era relacionado sempre ao movimento. O meu problema é que tudo que eu tinha
qualquer coisa que eu tinha de adversidade na minha vida, eu descontava na comida. Então a comida era a minha amiga. Eu tinha um problema em casa, a comida me salvava, vamos dizer assim. Então eu tive muitos episódios de compulsão alimentar, eu tive muitos episódios de tomar remédio de tarja preta quando pequena, porque eu não aceitava, nem eu, e na época nem a minha mãe aceitava que eu fosse gorda. Então era aquela comparação o tempo todo. Quanto assim? Então eu tenho... Você chegou a pesar quanto? 96 quilos. Eu tenho 1,61. E eu pesei 96 quilos, 19 anos de idade. Qual que seria o peso normal? Seria o que mais ou menos eu tenho hoje, né? Que seria entre 55 e 65 quilos. Quase o dobro. Praticamente. Então, assim, era... Com quantos anos, desculpa? 19. E foi quando eu me vi a primeira vez. Então, a gente estava no Natal, em família, e meu ex-marido me hostilizou, assim, de uma maneira... Eu tinha 19 anos de idade, já estava casada. E aí ele pegou e falou, tira essa roupa, né? Você tá horrorosa, você tá parecendo uma grávida de 6 meses, tá péssima. E ali foi a primeira vez que eu enxerguei, não o que ele estava falando para mim, mas o que eu tinha deixado alguém falar sobre mim. Então eu falei, não, eu preciso... Se eu cheguei nesse ponto e isso me doeu, é porque de alguma forma ele tá certo. Ou eu deixei com que realmente tanto faz. Então eu não me cuidava, assim, nessa parte. E ali eu já trabalhava, eu trabalhava como técnica em nutrição, que me formei muito cedo, aos 16 anos, e eu trabalhava. E aí era o dia inteiro, eu saía às 3h30 da manhã de casa, eu entrava às 6 horas no restaurante que era do outro lado da cidade, saía do restaurante e ia a pé para a faculdade, levava 45 minutos a pé para não pagar vale transporte, porque eu não podia gastar nem R$1 a mais. Então, assim, a vida era a vida bem corrida, bem enxuta e qualidade de vida quase zero. E quando eu tinha qualquer problema, eu comia. Então era essa a forma que eu tinha de recorrer a alguma coisa. De recorrer. Assim, o esporte, ele nem entraria nesse momento, porque eu não tinha tempo para nada. Então eu fazia faculdade, saía da faculdade às 22h30, chegava em casa acabada, 11h30. Aí eu comia, dormia 3 horas da manhã. Eu estava acordado porque 3h30 eu tinha que sair. Então eu dormia 4 horas por noite, olhe lá, e tinha que estar super bem no dia seguinte. E sábados, e domingos, e feriados, eu ainda fazia um bico à noite para completar a renda para pagar o apartamento que eu tinha comprado. Então, assim, era uma maluquice. E aí, só que eu fui mudando, eu falei, eu preciso mudar de trabalho. Ali eu comecei a enxergar, eu preciso mudar de trabalho, eu preciso ter outra vida. Eu estou estudando, eu estudava direito, falava, eu preciso mudar isso aqui. Aí eu mudei de trabalho, eu era recepcionista de um ambulatório do SUS. E ali eu comecei a crescer profissionalmente, assim. Fiquei 3 anos trabalhando lá, aprendi Quantos anos muito. tinha? Ali eu já tinha quase... Eu estava entre 20 e 21 anos, assim. Foi ali eu aprendi muita coisa que eu sei de gestão, eu aprendi ali. Eu tinha excelentes líderes, assim, não tenho nem o que dizer. E por lidar com um público que não necessariamente eram públicos pagantes, né? Tirando de impostos, vamos dizer assim, né? Era mais desafiador, porque a maioria das pessoas que trabalham no SUS, que trabalhavam comigo, tinham essa visão de que tanto faz, ela está ali mesmo, tipo, ela esperou 8 meses, ela vai esperar mais um pouco para ser atendida. E essas visões das pessoas foi mudando também a forma que eu tinha com tudo. E ali eu fui aprendendo a lidar com gestão de empresa, fui aprendendo a lidar com pessoas e, consequentemente, eu fui acalmando esse meu lado de qualquer coisa eu ia comer. Então, as coisas que eu aprendia no trabalho eu levava para mim, até começar um negócio no trabalho que culminou desse mesmo episódio que eu tive no Natal. Foi a virada de ano e começou um programa lá que a gente tinha no ambulatório chamado Ame Saudável. E aí me chamaram para participar, porque eu gostava muito do assunto. Eu sempre fui de estudar tudo sobre nutrição, porque eu achava que eu ia resolver. Eu achava assim, se eu não tenho grana para pagar nutricionista, então eu vou estudar para ver o que eu posso fazer comigo mesma. E aí a gente começou a participar e eu comecei a fazer academia naquele momento. E a corrida, ela entrou, porque o dito cujo do ex, eu subi na esteira, fazia 60 minutos de caminhada olhando para uma parede verde muito parecida com essa, assim, que eu ficava... E aí ele falou... Não dei gatilho nenhum nesse momento. Não, imagina. Aí ele pegou e falou, desce dessa esteira, você não vai correr nunca 1 quilômetro completo. Gorda desse jeito. E assim... no meio da academia. Era muito legal essa marido, né? Pelo amor de então, Deus. As eu relações, tô com raiva dele aqui. As relações que eu tinha... Mas eu vou te falar uma coisa, ó.
Tudo tem um lado positivo. Tudo tem um lado positivo. Claro. Numa boa, assim, até as piores pessoas, não é piores pessoas, piores momentos que cada um passou aqui, serviu de alguma coisa. Claro. No momento a gente não entende. Mas Se não tivesse acontecido, depois... você não estaria aqui hoje. Não Com toda estaria. certeza. Porque a primeira prova foi justamente o dono da academia que viu a situação, Cássio, na época. Ele olhou e falou, você vai fazer uma prova de 5 km que a gente vai pagar. E eu nem sabia que a gente podia fazer uma prova. Para mim, era só atleta que participava de prova. Eu não sabia nem que tinha prova na cidade. Não tinha nada disso. Nada. Eu não tinha internet. Eu fui ter acesso à internet na minha casa em 2015. A gente tá falando de 2014. Então, assim, não tinha nada a ver, sabe? Aí eu entrei no site de esportividade. Isso foi 11 anos atrás. Esportividade. 12. Fiz 12 anos. Aí eu entrei... Pouco tempo, você pensar bem. Faz pouco tempo, E aí eu peguei, entrei e falei, eu já descobri a prova que eu quero fazer. Vai ser em julho, a prova, era uma prova de circuito Adidas. E aí eu falei, eu quero fazer, era... Oscar Adidas, né? Oscar Adidas. Ou seja, há 12 isso. anos atrás, você fiz estava meu com 96 quilos. Há 12 anos. E sedentaríssima. Não tinha nada a ver. O que a gente treinou... Conta. A melhor parte agora, você contou. O que e aí foi o pra cara treinar, te convidou pra ele ir... convidou e falou, só que a gente vai ter... E assim, eu olhei aqui, eu não conseguia fazer 100 metros correndo. Eu olhava assim pra ele e falei, você não tá entendendo o que você tá falando. Ele falou, você vai fazer. A gente vai treinar, tem 6 meses pra gente treinar, você vai emagrecer, você vai fazer. Você topa? E eu adoro um desafio, falei, topo. E aí, todo dia de manhã, eu entrava às 8 no trabalho, então eu ficava com a chave da academia. Ele me deu a cópia, e aí eu chegava mais cedo e ia pra esteira. Qual o nome dele? Qual a academia? Cássio, a academia era Oxy Fitness, em Mogi. Cassião, Mogi. Puta Foi. exemplo. Foi demais. Você é o cara, parabéns. E aí ele começou a regrar. Ao invés de eu ficar 60 minutos andando por nada, ele começou a colocar o que a gente conhece hoje como fartlek. E eu não fazia ideia o que era, mas assim, o meu fartlek da época, a minha velocidade mais alta era 9 km por hora. E era tipo assim, 100 metros. Eu passava 100 metros, tava morrendo. E aí a gente fez muito trabalho de fortalecimento. Então era muito mais fortalecimento que corrida na semana. E aí comecei a pegar muito gosto por tudo que tinha na academia. E aí fazia aula de jump na época que tinha, aula de zumba, aula disso. Eu não saía da academia. Quando eu não tinha aula na faculdade, eu ia pra academia. E aí virei uma rata da academia, porque eu passei a amar aquele lugar. Você começou a substituir a comida pela academia. Exatamente, foi o que aconteceu. E aí eu fiz substituições que todo mundo sabe que tem que fazer. Então, eu era viciada em refrigerante, eu não bebia água. E aí eu comecei a trocar o refrigerante pela água. Só que eu sou muito 880. Eu não sou essa pessoa assim, eu vou parar de tomar refrigerante 500 ml. Não, eu tomava 2 litros, eu vou tomar 2 litros de água e acabou. Mas é que vai ser difícil de qualquer jeito. Se eu fizer aos poucos, vai ser mais difícil pra mim. Eu me conheço. Não vou mais comer chocolate. Não vou comer chocolate, X e ponto final. E aí eu me deixei comer chocolate na Páscoa, meia barrinha e acabou. Foi assim. Então, eu sempre fui essa, ou vai ou não vai. Ou é pra fazer ou não é pra fazer. Eu não sou a pessoa de fazer coisas gradativas, assim, de, vou fazer essa mudança na alimentação. Aquilo vai ser muito mais torturante pra mim do que se eu cortar de vez. E aí, juntou esses cortes que eu fiz, essas mudanças, com o treino. Aí a gente fez a primeira prova. Minha primeira prova de 5 km eu fiz em 26 minutos. E foi assim, não fazia ideia. A minha meta era, vai lá, disparou a buzininha, você só vai parar a hora que chegar aqui. E ele falou, não se preocupa com o percurso. Vai ter uma galera no percurso. É só você seguir a galera. Aí eu falei, tá bom, então a gente segue a galera. Achei que ia morrer. Então a minha foto de chegada eu com a língua de fora, porque assim, tinha um único tênis pra tudo, pra ir pro trabalho, tudo que eu fazia era aquele tênis. E eu tava morrendo. Só que eu fiquei muito feliz, porque a hora que eu terminei a prova, ele virou e falou assim, você tem noção do que você fez? Aí eu falei, fiz na prova, minha primeira medalha, aquela coisa toda. Ele falou assim, tem gente que treina anos pra fazer 5 km abaixo de 30 minutos. Aí na segunda prova, que foi logo, 2, 3 meses, a gente fez 24 minutos. E eu não fazia ideia, não tinha relógio, não tinha aplicativo, nada. Então eu ficava com o tempo que tava lá. Eu não tinha dinheiro nem pra comprar as fotos. Até hoje eu procuro as empresas que tinham lá, não tem mais as fotos da época. Então, a foto que eu tinha, porque alguém tirou e me deu, é aquilo de Facebook, que a foto toda quadriculada é o máximo que tem. E aí eu fiquei com os resultados. Então, foi uma coisa assim que pra mim, eu falei,
Tá, mas eu achava que ok. E aquilo entrou na minha vida assim, vou continuar treinando. E aí eu treinava assim. Eu moro perto de um supermercado que tinha lá, que era um Spani Atacadista, que era em Brás Cubas. Eu tenho que até o Spani voltar sem andar. Essas eram as metas que eu tinha. Então, eu não tinha aquela coisa de vou fazer 5 quilômetros em tanto tempo, não sei o quê. Aí, o cara da academia passava pra mim, ó, hoje você vai fazer em volta da academia, você vai fazer tantas vezes. Você vai, cada vez que você chegar aqui, você vai descansar 1 minuto. Tá bom. Só que a academia era íngreme. Eu morava num lugar assim. Porque E a coisa foi que indo, você sabe? estava num estágio que você precisava primeiro perder peso. Exatamente. Ou seja, o tempo pouco importa, na verdade, que você tinha que estar em movimento. Então, esse parâmetro, né, de ir até o supermercado, ir subir para academia, muito já é legal. muito. E era assim, É ali então. Foi que a gente assim. inicia. E eu não tinha tem um objetivo pressa. grande e tal, ó, você tem que atravessar a O cidade. objetivo porque... é perder Eu peso. achava né? que a São Silvestre tinha 42 quilômetros. Aliás, achava que a São Silvestre era uma maratona. E Não, não é? não sabia que uma quilômetro maratona 41, tinha. hein? Ó, a polêmica Eu não que a gente vai sabia que causar uma aqui, maratona né? tinha 42 quilômetros. Fazia ideia. E foi exatamente essa resposta que eu dei pro Chucro. Que eu falei, eu ainda vou fazer maratonas no mundo todo e você vai me ver em outdoors por aí. Só que eu não fazia ideia o que era uma maratona. Eu nunca tinha corrido 1 quilômetro. Eu só prometi e falei aquilo em voz alta. É o E o universo. mundo ouviu. O universo ouviu e falou, vamos devolver para ela Tem aquilo que que ela tomar falou. cuidado com o que Aquilo você que você pede. pede. E quando chegar, Você tem que estar Quando chegar a preparado hora- para receber. Bate na porta, hein? bate na porta. O universo volta tudo. E foi assim, então, mas eu demorei para sair dessa distância. Foi em 2017, demorei quase 4 anos para sair. 2017 para 2018 que eu fiz os meus primeiros 10 quilômetros. E foi numa esteira. E não foi uma prova, foi numa esteira, na Smart Fit, onde o professor olhava. Eu já tinha mudado para São Paulo, já tinha me divorciado, já tinha feito várias coisas da vida, já tinha perdido 30 quilos, estava outra pessoa. Já tinha passado na UAB. Eu vou te falar uma coisa, ó. Por mais esse seu primeiro casamento não tenha sido da maneira que que você deveria- tivesse imaginado, mas eu vou te falar, hein? Foi. Ele foi eu falei aqui, eu falo a que eu- virada de chave para você. eu não mudaria nada. na minha Tirando vida. toda a parte É ruim, isso. a parte excelente para sua vida foi isso. Tirando a parte ruim, não fica nada, né, Koji? Não, ficou uma pessoa, ó, atleta Koji tá da vida filosofando real. agora. É que... Ó, Diga aí, ela trouxe o É isso livro pra aqui, ó. gente aqui, ó. Isadora. Porque eu vou te falar uma Domingues, coisa, viu? atleta Eu acho que assim, da eu vida acho que real. o problema do ser humano é a maneira, é o tom que fala, entendeu? Você pode falar as coisas, você deve falar Não, às pessoas. o pro meu seu marido, meu atual marido, que Eu foi conheci, né, no sempre. podcast. Então. É a pessoa hoje que. Eu falo pra ele, ó. Se eu estiver passando de qualquer ponto que você imaginar, que você olhar e falar, ela não gostaria de se ver desse jeito, pode falar. Eu prefiro que você fale. Mas a forma que ele tem hoje de me abordar qualquer outro tipo de assunto é respeitosa. E essa é a forma, assim, sabe? Quantas vezes eu tô dando aquelas crises emocionais que eu já tive algumas, assim, que aonde é a válvula de escape? É a comida. Ele faz assim, vamos dormir, amanhã a gente pensa nisso, vamos voltar. Então, não me deixa ir para um iFood, não me deixa... Porque ele sabe que se eu começar, eu não vou parar. Então, ele sabe como me ajudar sem ser um grosso, entendeu? Na verdade, assim, eu acho que o que eu acho da comunicação. Acho que é o É a mínimo, chave. né? O mínimo que a gente tem. Eu acho que a comunicação tem um segredo aí. Você comunicar a verdade nua e crua e, ao mesmo tempo, ter um tom que você não desrespeite, mas, ao mesmo tempo, tem que ser desafiadora. Porque, assim, não adianta eu falar para vocês falam, tá bom, entra por um ouvido, Não. sabe, sem efeito nenhum. Mas tem que ter um tom desafiador. Fala, poxa, por que não, né? Por que não escutar essa? Ele pode estar certo, ela pode estar certa. Então, eu acho que o desafio do ser humano não é só na corrida, é na vida. Não, na vida. Você comunicar, isso te despertar, né? De uma maneira consciente e ter a cabeça aberta Para receber. para receber. Porque também não adianta você ser bombardeado Porque do outro das coisas lado que também pode te cansa. melhorar e você simplesmente não tá nem Porque aí. da mesma maneira que você pediu para ele ser honesto e justo contigo, se Ele- você não ele precisa ouvisse, ser ouvido. Exatamente. sabe o que ele ia falar na terceira? Dane-se. Dane-se. Exatamente. É. Então, nesse meio todo,
eu fui para os 10 quilômetros, aí fui fazendo, aí assim, conheci, em 2017 conheci meu marido atual, e aí a gente nunca mais se largou, e ele nunca tinha corrido, ele era ativo, fazia as musculação dele, Sim. sempre foi, mas ele não corria, e aí ele começou a correr. Aí ele, pô, sério que a gente vai acordar às 5 horas da manhã do domingo? Você vai me fazer? Eu falei, se você quiser, você fica aí. Eu vou. Então isso foi sempre muito claro. Se você quiser ir, vai. Eu vou. Se você não quiser, tá tudo bem. E aí ele começou a ir, aí ele viu... A primeira corrida, que eu acho que eu fiz também, fui muito certo. A primeira corrida que eu fiz pra ele fazer foi uma corrida que tinha infláveis no meio. No Campo de Marte. Que legal. E foi muito legal, porque assim, você não corria propriamente dito. Você tinha que passar aqueles obstáculos, parecia que a gente tava no programa Celso Magicano. Portiolli, sabe? Não, era muito Então legal essas foi corridas, muito porque não acham legal. mais essas corridas Não hoje em tem, dia, é. não tem, né? E foi um negócio muito bem legal. legal. Então a gente terminou se divertindo, dando risada. Um olhando pra cada outro, tinha sabão. Sabe? Foi assim, foi muito legal. E aí ele viu que aquilo, pô, é uma diversão de criança. Um monte de adultos se matando pra fazer um negócio ridículo. Foi muito legal. Então ele começou a fazer. Aí ele começou a participar. Então foi mais fácil de ter apoio, porque daí ele viu que eu ficava muito bem. E a coisa foi progredindo. E aí eu tive uma amiga, que na verdade era amiga dele, que virou minha amiga, né, lá do Rio. Ela é personal, ela falou, Isa, gente, já no ano de 2019, ela falou, vamos fazer uma meia maratona? Eu falei, imagina, você tá maluca. Você sabe o que é uma meia maratona? Mas, né? Aí ela, vamos. Daqui 6 meses, era em janeiro também. Daqui 6 meses a gente vai treinar, tal, te dou uma base de treino, porque eu não tinha treinador, eu fazia a voz da minha cabeça. Aí ela falou, vamos? Aí eu falei, vamos. Aí a gente foi fazer a Rio S21, que tem, na verdade, são 4 medalhas diferentes, né? Sim. A última, para quem muito faz legal acima também. de 2 horas. E aí eu falei, eu não quero a última. Que aí minha competição, eu falei, eu não quero a última. Ela, calma, é a primeira meia maratona. Eu falei, não, eu vou fazer 1,59, eu vou ficar com a penúltima medalha. Ela, então vamos treinar. Aí eu fui treinando no aplicativo da Nike, fui fazendo, era o que tinha. E aí ele me deu um relógio. Foi o meu primeiro Garmin. Aí ele me deu o relógio, eu falei, nossa, tô muito chique, porque agora eu tenho um relógio. Aí eu tenho um relógio, nossa, eu me achava com o meu relógio. E aí a coisa foi indo, eu fiz a prova 1h59, 14 segundos. Aí ela terminou 2h13 e tal. E eu... Que foi bem também, né? Foi 2 super horas e bem, 13. mas eu falo pra ela, eu ganhei da personal. Era uma coisa entre eu e ela. E aí foi muito bem, assim. Aquilo me despertou, falei, vou fazer uma outra meia. E aí eu comecei a ver que eu não gostava só das provas, eu gostava Você mudou do processo. o canhão, né? Da comida para o Foi. esporte. Você é 880. Você Exatamente. está no ápice da sua compulsão esportiva saudável. E essa prova aí, pra quem não tá muito ligado, ela era muito legal, porque ela tinha medalhas diferentes de acordo com o tempo que você concluísse a prova. Então, tinha objetivos. A pessoa podia ter esse objetivo. Ó, cara, não quero ter a medalha, né, tipo, azul, eu quero eu quero outra, vermelho, eu quero isso, amarela. amarela. Ano Então, que você ia vem se eu quero outra cor. Exato, era isso aí. muito legal. E acho que podia ter mais provas nesse mesmo estilo, com algum estímulo para que a pessoa tivesse Então, esse estímulo estimular a maior na performance prova. hoje em dia é complicado, né? Falando em RPs, você fez 1,59. Quais os seus melhores tempos nas quilometragens? Bom, meu 5K tá para 18,50, que foi não foi uma prova de 5K, foi dentro de uma prova de 10, que foi em 14 de setembro do ano passado. Eu não vi quanto que eu fiz agora o 5K desse final de semana, não vi quanto que deu. Os 10K tá 38,09, os 21... 38,09 dá um pace de quanto? 3,48. Nossa senhora. Pessoal, Eu faço em 200 metros, hein? pace de 3,48, para quem não sabe, uma pessoa caminhando rápido dá o quê? Tipo uns 9, 10. 10 minutos por quilômetro andando. A gente tá falando de quase 3 vezes mais rápido do que uma caminhada. 3 vezes, 3,40 é muito rápido. Mas precisa melhorar mais para algumas marcas. Até para participar do negócio da Mizuno, eu preciso de outro tempo. É 37,30 o corte dos 10. Mas acho que vamos dar um outro passo atrás. De onde veio esse estímulo para sair de uma atleta
amadora. Calma aí, deixa eu pra se terminar. Os profissionalizar. 21 e 42. Que aí a gente fala dos Tá, tempos. os 21 foi dentro da maratona de Chicago, foi 1h24. Eu não fui treinando por não fui treinando por uma meia. E a prova de Chicago, que foi a mais rápida, foi 2h51, uns 42. Que são Realmente. tempos muito fortes. Muito fortes. Para um atleta que é amadora, né? Até então Era, né? tava. Era. Já é muito forte. E daí você viu esses tempos e Não, pensou, então, na verdade, acho que dá pra- demorou, porque 2019 eu fiz minha segunda meia, e aí eu fiz ela em 1h50. Eu saí de 1h59, fiz 1h50, 2 meses depois. Porque eu falei, eu já tava treinando e vou continuar treinando. E aí, o que der, deu. Assim, eu nunca tive essa coisa, eu vou lá, vou fazer prova. Então, eu me inscrevia em provas absurdas, assim, vou fazer 21, Ó, vou fazer 15, parênteses, vou tá? fazer... Um parênteses. Para quem tá no Ibira, obviamente, né, são as figuras carimbadas de lá. E aí a Isa me deixou, eu quero aparecer no Stories. Aí eu falei assim, já viu ela correndo, treinando? Essa garota, ela passa assim, ó, voando. Falei, se eu acompanhar para fazer um vídeo com ela, eu quebro. Vai estender alguma coisa, o meu joelho. Só para deixar claro aqui, ó. Gabriel Dificilmente tá rindo, né, você vai ver eu fazendo um vídeo com ela correndo. Bom, que comece. E aí aí eu engravidei logo depois dessa segunda meia e veio a pandemia. E aí eu falei, eu não posso ficar parada. Então a gente comprou uma esteira, aí deixou a esteira dentro de casa, aí eu fiquei, a esteira não deu certo, aí trocamos, aí tive esteira da Ziu alugada, aí eu precisava me manter ativa. Porque na rua, eu saía para correr na rua de máscara grávida, eu fui pega 2 vezes pela vigilância sanitária que me mandou voltar para casa. E a terceira, ela falou, se eu te pegar de novo correndo na rua, eu vou te dar multa. Porque então fique em casa, porque eu tava grávida, era grupo de risco, não podia estar. Só que assim, eu não me achava grupo de risco. Pô, não tinha nada, eu só tava grávida, eu só queria correr. E eu continuei fazendo meus exercícios, eu fazia aulas online. Cara, eu não tinha o que fazer, assim, eu trabalhava e aí eu precisava me mexer, sabe? Fiquei dentro de casa o tempo todo, parecia que eu tava amarrada. E aí eu fiquei até os 7 meses e meio, 8 meses, nossa, vivi minha vida praticamente normal. Fazia 3 quilômetros na varanda de casa. Parecia um rato. Achei que era só eu que era louco, A varanda tinha 200 metros o tempo todo. Eu fazia fiz isso 10 muitas quilômetros vezes. na piscina. Eu fiz igual uma doida. Então, era o que dava pra fazer. Ia no mercado várias vezes, porque se alguém falasse uma coisa, eu falava, tô indo no mercado. Mentira, eu tava indo no mercado, batia no estacionamento e voltava pra casa. Aí ficava indo e voltando, indo e voltando. Esqueci de comprar não sei o quê. Eu justificava pro porteiro. Eu justificava pro porteiro porque eu tava saindo. Então foram várias coisas assim que eu fiz. Ô, seu porteiro, eu tô indo só no mercado aqui. Se alguém perguntar. 30 vezes depois eu tô indo no mercado que eu esqueci o sabão agora. Esqueci a carteira. Eu comprava individual. Era uma coisa por vez que você podia levar, então, né? foi Tinha cota no mercado, só podia comprar uma coisa por vez. Foi um meio que eu arrumei de me manter ativa, assim, porque não podia, os parques estavam fechados, não podia fazer nada. Gente, foi assim, acho que foi pior do que se tivesse aberto, sabe? Eu não sei, minha concepção, né? E aí eu fiz, que mais? Depois passou a pandemia, meu filho nasceu. Passou a pandemia mesmo, meu filho nasceu no meio da pandemia, eu tive uma depressão pós-parto, porque ninguém te conta como que vai ser mãe, né? A mãe nasce e aí fica a tempo integral. Aí eu não me via mais corredora, não me via mais mulher, não me via mais nada, me via só mãe. Aí eu pedi o divórcio, meu marido falou, jamais, você tá louca, você tá muito doida. E aí a gente contratou uma terapia mesmo. Aí foi na terapia, foi mudando, aí eu falei, eu preciso de uma esteira maior. Porque eu chegava numa quilometragem e aí ela começava a emperrar, porque ela ia até 12 km por hora só. Aí a gente trocou a esteira, aí a coisa começou a fluir, porque daí ele chegava em casa, eu jogava, vai neném, com seu pai. E eu ia pra esteira. E era quando eu me sentia bem. E aí ele falava assim pra mim, hoje você não tá muito legal, você não quer correr? Ele começou a perceber que quando eu corria, melhorava e a gente conseguia viver uma vida mais tranquila. Então a corrida voltou a entrar, assim, depois eu voltei a correr 36 dias pós-parto. Mesmo fazendo cesárea. Meu corpo tava, assim, precisava. E a médica começa devagar, né? Mas você sentindo que tá bem,
só vai, porque realmente você tá precisando. E aí foi. E aí eu falei, bom, fui num treinamento Joel J no final do ano de 2021. E aí ele tava fazendo desafio pra galera lá, que ele ia lançar um programa lá de saúde e tal. Aí eu levantei e falei, vou fazer uma maratona. Meu marido, é o quê? Com aquela cara de, você sabe o que você tá falando? Segura essa moça. Alguém tira o microfone dela, por favor. E aí ele pegou e saiu. Aí ele viu que era realmente um impulso, tipo, que a pessoa foi meio doida, né? Ele falou, mas isso é um objetivo, a meta tem que ser específica, em quanto tempo? Aí eu pensei rapidamente, cabeça de quem faz contas erradas, né? Se eu fiz meias maratonas abaixo de 2 horas, se eu dobrar, falei, vou fazer em menos de 4 horas. Aí ele olhou e falou, quando? Aí eu entrei, me inscrevi na maratona. Falei, dia 22 de junho de 2022, tá inscrito. Aí meu marido, assim, com aquela cara de... Ela não tá entendendo, que ela amamenta, que ela tem uma criança de 1 ano e pouco. Viajou, né? E aí eu falei, eu vou fazer. E aí eu coloquei no aplicativo. Eu fazia tudo pelo aplicativo, não tinha treinador ainda. Coloquei no aplicativo, data, meta, tal, não sei o que eu tinha que fazer. Ele me deu um plano de treino, eu segui. Simples assim. Continuei fazendo fortalecimento, continuei fazendo as coisas que aquele treinador primeiro tinha me ensinado. Nessa época, você tá com quantos quilos? Depois do parto, eu engordei 23 quilos. 23? 24 quilos no parto, mas eu emagreci 4 meses depois, 26. Eu amamentava, continuei ativa. Sim. E assim, minha comida ficou mais regrada, porque tinha coisas que eu não podia comer, porque passava no leite. Então ficou assim, eu perdi o peso muito rápido, só que eu perdi muita massa magra. Então esse foi o problema. Por causa da pandemia, de não poder fazer muita coisa, eu perdi muita massa magra nessa época. E aí, essa recuperação de massa magra foi mais difícil do que as pelancas que eu tava administrando, sim, sabe? Sim. E aí eu falei, vamos que vamos e vamos fazer. Eu estava inscrita para a maratona, na verdade, que eu era de Florianópolis. Ela cancelou em abril. Eu estava treinando desde dezembro. A prova era em junho. Aí eu falei, tem outra maratona. Aí a Rafa Arlota, na época, que sempre foi a minha inspiração, ela falou, Isa, a maratona do Rio é no mesmo dia. Eu falei, então foi por isso que eles cancelaram, né? E aí eu fui e entrei abril. Não era essa loucura que era hoje. Não. Eu entrei em abril. Até tava lá a vaga, eu comprei, acabou. Foi. Não tinha nada disso. Era só se inscrever. Era só se inscrever. Aí eu fui, fiz a maratona, fiz a inscrição. E aí a gente foi. Eu já tava finalizando lá, e aí eu fiz o Rio. E aí foi assim, muita chuva. Eu pensei que ia ser o percurso mais lindo e foi o mais molhado da face da Terra. Mas foi o papo tá muito bom, mas sabe o que eu queria, para dar tempo a gente falar de tudo? Me fala da situação atual hoje, como atleta profissional. Mas só pode fazer o link. Em que momento teve essa virada de chave que você falou assim, cara, sou amador, ok, mas eu quero mais do que isso, vou ter que... 2022 não foi, que apesar de fazer a maratona 3 horas e 45 e entregar pro Joel J, meu tempo, minha medalha, eu achava ainda que todos os pódios que eu peguei de categoria, pódio geral, mas nunca tinha sido campeã de uma prova, eu achava que era sorte. Porque eu escutava de alguns amigos, né? Alguns treinadores, algumas pessoas, que talvez eu tinha pego aquele pódio por sorte, porque eu fui numa prova que não tinha muitas meninas fortes, por causa disso, por causa daquilo, porque era categoria, se fosse geral você não pegava. Então, assim, eu via isso e somatizava. E eu falava, tá certo, tá ok. Até que, assim, meu marido é muito da estatística, ele falou assim, você já viu a estatística de média das mulheres nas provas? Quanto elas fazem, o que elas fazem? Aí ele falou, você sabe que eu não tenho nada a ver com o teu peso, mas se você tivesse mais leve, elas são magras, bem magrinhas, as meninas só sobem no pódio na maioria das vezes. Se você tiver mais leve, ele falou, e continuar forte, você vai fazer, porque você já faz uma força descomunal para fazer o que você faz. E aí eu fiquei com aquilo. Então demorou ainda um tempão pra coisa acontecer. E aí em outubro de 2024 já tinha ido pro Quênia, já tinha feito a segunda maratona, já tava outra cabeça. Eu encontrei a Rafa, minha Nutri hoje, que não era uma pessoa X da assessoria. Ela olhou lá, eu com cãibra, não conseguindo fazer o treino, e ela virou e falou, você sabe por que você tá com cãibra? Por causa disso, tá faltando isso, não sei o quê. Ela, você corre, eu te vejo aqui no parque, corre pro lado, corre pro outro, faz isso, eu não te vejo suplementar.
E aí ela falou, passa lá no consultório. Aí ela falou, vou te pedir um exame, fiz o exame. Aí ela falou, sabe por que você não melhora? Porque você tá desnutrida, você tá sem isso, sem aquilo. Sem... Nossa, foi lá, ela pegou o exame de sangue lá, ela tinha... Parecia que ela sabia a árvore genealógica toda. Tem gente na sua família que já infartou? Tem gente isso, tem gente aquilo? Tem. E só pelos marcadores de saúde que ela pediu todos. Ela falou, você tem uma coisa chamada resistência insulínica. Então, essa ingestão de carboidrato que você está fazendo deliberada está inflamando ainda mais você. Ela arrumou tudo, eu topei, entendi que minha planilha com ela era como se fosse uma planilha de treino. Então, assim, segui religiosamente e a gente foi fazendo ajustes. Me inscrevi para a Maratona de Porto Alegre, fiz Porto Alegre, foi bem. Aí estava inscrita na Maratona de Chicago e Valência. Eu falei, eu ainda não tenho visto. Se saiu visto, partiu Chicago. E vendo Valência. Saiu visto, partiu Chicago, vendi Valência. Porque eu acho que na minha concepção não seria saudável fazer nem pro meu bolso, nem pro meu corpo, Sim. fazer tantas provas. E aí eu tinha feito tinha feito Porto Alegre 3h17, foi um ótimo tempo. Mas não era ainda aquilo que eu queria. Porque eu queria ter feito menos de 3h15. E aquilo ficou assim na minha cabeça martelando. Falei, eu vou fazer. A gente fez os testes e tal. E aí eu ouvi de um treinador da assessoria que eu estava. Ele não entendia como, mas eu tinha muito talento daquilo. Eu já tinha escutado isso do Quênia. De um treinador do Quênia. E aí eu falei, nossa, é a segunda vez que eu escuto isso. Tinha chamado um treinador no podcast nosso que falou, você ainda vai ser muito mais rápido do que você imagina se você permitir seu corpo fluir. Você segura muito. Para de segurar. Você tem talento aí. E aí eu comecei a falar, pô, eu vou ver até onde vai. Aí, em 2025, foram 12 quilos a menos de gordura. Só banha, que saiu. Para manter a massa magra foi bem difícil. Eu consegui. E a gente foi fazer Chicago. O ciclo de Chicago, ele foi um reaproveitamento do ciclo de Porto Alegre, que eu meio que entrei de sopetão e a gente teve pouco tempo para treinar. E ali, quando eu terminei a prova, que eu vi o tempo, foi como se todo mundo que tivesse dado aquele gás para mim, cara, você faz, vai atrás, não sei o quê. Ele foi assim, veio um filme na cabeça de todo mundo que um dia ou criticou, ou me dava afirmações assim. Eu falei, eu vou levar isso a sério. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive duas realidades. A realidade que me fez adoecer muito durante 3 meses. Eu fiquei 3 meses muito mal. Outubro, novembro, dezembro foi preciso me reerguer. Porque começaram as fofocas. Ela não consegue tirar 26 minutos em 4 meses de uma maratona para outra. Ela está dopada. E eu ouvi isso de pessoas que corriam comigo, que davam tapinha nas costas, que treinavam comigo, que seguiram comigo o tempo todo, estavam ali em foto, postando, fazendo, repostando. Então, assim, por quê? E aí eu não conseguia entender por que daquilo. E aquilo começou a reverberar entre outras assessorias. Aí eu comecei a me sentir mal no meu local de treino. Eu comecei a me sentir mal com os meus colegas de treino. Uhum. E foram pouquíssimas pessoas que ficaram do meu lado. E eu acredito em você. Eu tô do seu lado. Eu sei que você joga limpo. É assim. E esse outro lado eu falei, eu preciso me colocar à prova. Vamos ver se eu sou boa mesmo, se a federação aceitar. Uhum. Cheguei na federação e falei, o que eu tenho que fazer para ser uma atleta olímpica? Eles falaram, você quer mesmo? Eu quero. Então vamos lá falar com o Joel. Aí chamou o Joel, que é o presidente da Federação Paulista de Atletismo. Aí ele falou, não é fácil. Assim, não sei se você vai conseguir. Mas o processo para tentar está aberto. Vamos fazer? Então vamos fazer. Aí a gente começou, homologou o resultado de Chicago na CBAT, regularizou os documentos porque precisa estar inscrita num clube, você precisa estar inscrito na CBAT bonitinho, tem que estar tudo certinho. E aí ele falou, agora, inclusive, você está à prova de testes quando estiver dentro de uma categoria de elite, porque não são todas as provas que testam, porque é caro, não dá, não é assim, então vamos começar. Vou te trocar de treinador, porque você precisa estar com treinadores que têm essa visão de profissional e não só a visão de participativo, né? E vamos, aí foi assim que começou. Eu falei, então vamos. E aí demorou esse processo de entender por que as pessoas falavam aquilo, entender por que aquelas pessoas, porque assim, a galera da internet, de verdade, assim, pouco me importa, porque são pessoas que não convivem, mas quem conviveu, eu não tava conseguindo entender.
E aí eu vi que era uma guerra de ego. É muito mais fácil falar que eu estava dopada do que admitir que é pior. Mas ou que aí, não no treinou o caso- suficiente. No caso, não é melhor fazer os exames e mostrar? E ponto, Mas acabou? eu entreguei os exames na assessoria. Ah, entendi. Eu tinha, Você eu fez tenho, tudo. eu só não, a gente só não faz exame de doping porque não é assim, você entra lá e faz o exame de doping. Eu Sim. procurei para fazer, Aham. porque minha ideia era falar, eu pago, faço, Aham, o que aham. que vocês precisam? Urina, cabelo, Aham. o que que vocês precisam? Eu não fazia ideia nem de como funcionava. Eu também não. E aí eu vi que não dava para eu fazer o exame de antidopagem mesmo, porque tem toda uma regra da ABCD. Eu falei, beleza, o que eu tenho de exame? Pela resistência insulínica, a Rafa sempre me pediu exames de sangue completos de 3 em 3 meses. Eu peguei todos os meus exames de 1 ano e entreguei para assessoria. Ó, não importa, tá aqui. E outra coisa, a minha médica do esporte é diretora da federação. A minha marca Baixa Pace é patrocinadora da federação. Se eu fizesse qualquer outra coisa errada que fosse contra o próprio jogo do negócio, primeiro, eu estaria ferindo meus princípios, os meus valores, não pensando nas outras pessoas, sendo bem Sim, egoísta. Eu vou mentir para quem? Para quê? E o que eu faria com a minha marca? Imagina, lá, dopada lá, eu não compro mais dela. Sim. Como ficaria a imagem da federação tendo um atleta que patrocina com a marca? Sabe, eu sempre pensei nisso, até mesmo porque o meu ganha-pão, o que sustenta meu filho, o meu legado é para ele. Ele não vai ter na história dele, a minha mãe correu dopada. Não vai. A minha mãe jogava limpo e era boa. É isso que ele vai ter. E aí eu falei, bom, essas pessoas não fazem ideia de quem eu sou. Elas não têm noção de qual foi a minha história. E elas estão falando delas. Não, eu vou te falar uma coisa. Basicamente. Ó, de novo. Essas pessoas, como a sua primeira relação, tá fazendo um grande favor para você. Exatamente. Ó, eu tenho a mania de sempre enxergar o lado bom de toda a tragédia. Todas. Porque nem sempre a gente só vai entender depois. E tem os mantras que eu sigo, tipo, Deus não demora, ele capricha. Ele capricha. Então, assim, ó. Deus não demora, ele capricha. Ele capricha. Eu vou colocar numa camiseta isso aí, Cujo. É boa de verdade. É sensacional. E é de verdade, porque assim, parece que é ruim nessas coisas que acontecem com a gente não entende na hora. Não, na hora você se Não sente um lixo, Eu ninguém. não me sinto, sabe por quê? Eu me senti muito mal. Esse negócio que você treina todo dia corrida, começa a treinar espiritualidade. Eu passei a fazer mais intensamente, porque era um desejo e era uma forma que me acalma muito. Então, assim, hoje, religiosamente, não por religião, mas antes de qualquer coisa que eu vá fazer, eu acordo 30 minutos antes e eu tenho a minha leitura da Bíblia daquele momento. Ó, perfeito. Faço isso com todos os dias, inclusive. Perfeito. Eu rezo, assim, sei lá, uns 30 Pai Nosso por dia. Assim, tem dia que eu então, rezo quando eu vou 100. fazer coisas importantes também, antes eu não sabia como canalizar aquela energia. Hoje eu peço ajuda para silenciar as vozes externas, para que a gente siga aquele plano. Porque ele não é só meu. E aí eu falei, exatamente aquilo que eu pedi lá atrás tá me trazendo, porque o holofote que foi essa maratona, eu não esperava tanto. Sabe o que acontece? Ó, você já imaginou por outro ângulo? Se todo mundo que estivesse lá te aplaudindo, fazendo isso... Eu teria ficado... Você teria ficado lá estagnada. Isso aí, exatamente. Sim, ó. Você já não cabe mais ali. E ali, Deus te cutucou algumas pessoas para você sair de lá à força, sabe por quê? Foi. Porque ele deve ter te dado tanto sinal. E eu não Falando, vi. "Meu, essa menina não tá enxergando. Não Vou tá. ter que dar uns tapas Vou nela. ter que botar uma bomba na frente Vamos dela, pegar né? essa Porque meia dúzia senão não de vai pessoas mudar. aqui, ó. Foi. Foi assim, assim. ó, segue o jogo. Entendeu? Eu acho Foi que assim. daqui pra frente, eu acho que a gente tem que aprender com as coisas, sabe? Daqui pra frente, eu acho que é bom você não pegar esse sentimento que você tem dessas pessoas, como você explicou hoje, agora. hoje com, não com mais. mágoa. Não, Hoje sabe o não que você tem mais. que fazer? Compra uma caixa de bombom pra cada uma. Eu agradece. Nossa, mas daí eu vou gastar muito dinheiro. Não, agora você, Aqui, ó. você é super No empresário. dia, vai no dia aqui, ó. Compra lá qual a marca de chocolate que tem qualquer uma. Compra meia dúzia de caixa, fala muito obrigado, assim, sabe por quê? Assim, ó, graças à atitude dela, você tá onde você tá, entendeu? Então, eu tive muita mágoa e eu acho que isso me deixou muito mal. Não, para. Porque para. a gente fica mal pelo aquilo que a gente carrega. Eu fico mal, só uma coisa me deixa mal, que é, não vou nem falar, mas assim, ó, os outros
Exato. E assim, meu marido falou, ó, sabe quem realmente sabe do seu processo? Sua nutri, sua médica, eu. E aí ele foi listando as pessoas Eu vou que te falar, ficaram, sabe? e nem essas pessoas, eu vou te falar, nem elas, É. pra mim interessa. Pra mim é eu e ele. Ah, sim. Pra mim, assim, ó, nenhum ser humano, eu não preciso provar nada pra ninguém. Quem tá próximo de mim, próximo, ninguém. Eu não dependo de ninguém. Se eu tô bem com ele, minha consciência acabou. Então, e aí pra mim que foi... Porque se no foi dia que você essa- não tiver essas pessoas, já pensou nisso também? Como você vai ficar? Então, assim, começa a furar a bolha de algumas coisas pra você não ficar mal. Novembro, né? Outubro, novembro, dezembro. 3 meses. Foram 3 meses. Entendeu? 90 dias. Quantas horas? Então, e aí agora essa mudança toda foi tão boa, virou um ano, virou tudo, virou de uma Ciclo vez novo. assim, foi tudo ano ciclo novo, novo. vida nova. E aí, agora eu treino com o professor Kleber. Eu te peguei no dia, lembra? Eu tava indo conhecer o professor Kleber e ele Vídeo do vídeo. Eu tava gravando o vídeo dela, eu tava gravando meu vídeo. Vidião. foi o vídeo. E assim, é uma visão muito diferente do que eu tinha nas assessorias. Porque as assessorias, elas dependem que as pessoas façam ciclos. Então, eu tenho uma visão, inclusive, eu tenho uma visão muito particular dessa galera entrando em ciclo de meia maratona. Porque é uma forma de você ter o seu aluno por mais tempo. Começa por aí. Então, eu vejo muito disso. Eu acho que não está errado. Cada um tem o seu estilo. método. Cada um problema seu. E é o aluno que faz a escolha. Ponto. Só que é tudo... Não tem como ser no detalhinho. Por mais individualizado que tentem ser, não É que, dá. na verdade, são mercados É diferentes. muito diferente. Não é individualizado nenhuma assessoria. A gente Não, treina- não. Todo mundo faz o mesmo ciclo. Tem uma mas o metodologia ciclo é macro igual que pra vai todo se mundo. adaptando na Agora a gente rotina. tá tipo, na base. Tá todo mundo em base. Mas um tipo, pouquinho, minha né? prova é agora em março. Eu não devia estar na base. Já devia estar lá no polimento. Aí você tem que seguir a mesma coisa porque é um grupo que tá no mesmo Tá no esquema. movimento e aí você tem que estar lá, exatamente. Então, ter essa visão de professor mais técnico. Então, o Kleber foi atleta em 1980. O cara foi técnico do São Paulo de atletismo, sabe? Kleber Guilherme, né? Nossa, é incrível, assim. Então, a forma dos treinos são outras. E aí, não é também qualquer prova que a gente sai fazendo. Igual a prova agora que foi domingo, foi uma track and field de etapa Pátio Genópolis. Ele falou, a gente tem 24 quilômetros para fazer. Você vai fazer 14 no sábado e domingo você vai completar com a prova. A gente não está pensando em resultado. É seu teste de limiar. Ponto. Então, dê o seu melhor, que eu preciso saber se dentro daquele período, cansada, com 80 quilômetros da semana, num percurso difícil, como que você vai sair? E aí eu falei, beleza, então vamos lá, vamos que vamos. Aí o aquecimento foi diferente, ele fez o aquecimento do meu lado, sabe? Vamos, treina a respiração, tá errando na respiração, tá errando no braço, tá errando não sei aonde, tá errando. Eu falei, gente, mas daí como que eu vou correr, né? Porque eu vou ter que lembrar de respira. Agora que você respira, mexe o braço, aí você mexe o braço, tem que lembrar que o braço tá embaixo. Então foram várias coisas que nunca ninguém me corrigiu. E aí ele falou, beleza, agora que tá tudo pronto, vamos fazer a prova. Barriga na fita pra não ter ninguém cotovelando você pra não atrapalhar e vai. E aí deu 38 minutos e 43. Ele falou, se essa prova fosse a sua prova-alvo, aí ele me explicou, você estaria descansada, no dia anterior você não teria treinado, a gente estaria com um volume menor na semana, você teria dormido mais, assim. A gente não fez, a gente fez todas as piores condições e foi ainda o terceiro melhor tempo dos 10. E aí eu fui campeã da prova. E aí, assim, foi muito... As pessoas que contribuíram para um monte de burburinho lá em outubro tentaram fazer a mesma coisa agora. Só que agora não afeta mais. Porque eu estava preparada para caso tivesse o burburinho. Porque meu marido fez assim, acostume-se, vai ser assim. As pessoas não conseguiram ainda tirar a figurinha da Isa gordinha que pegava pó de categoria. Agora é a Isa
Atleta profissional, federada, com técnico. Não, E vamos focar. E aí isso foi muito olha diferente. Só pra frente. Esquece. E aí não doeu. Esquece. Exatamente. Então foi isso, assim, que foi essa virada. Então, acho que a maior virada não foram os treinos, não foi treinador, foi a cabeça. E hoje você tá com quantos quilos? 58. Ou seja, Que é o... É o ideal. você deixou pra trás 38 quilos. É isso aí. Ficou e não vai voltar mais, não. Foi. Eu perdi 36 Ficou, quilos vai também, lembra? ficar. Lembro. Então, assim, não é impossível. Eu não. E aí tem que saber o que eu falo que... Quilo, eu não... O que tem que lidar agora, que eu vejo bastante, né? É com... Eu trago isso muito para dentro do Instagram, é a gente aprender a lidar com o julgamento dos outros. Porque a primeira coisa que você posta antes e depois, Mojaro. Gente, mas qual a dificuldade que vocês têm de entender que a vida não é caneta emagrecedora e pace no relógio? Então, é uma coisa difícil de você mostrar para os outros que, assim, vão falar porque não tem a capacidade de fazer o que você fez. Mas será que talvez não seja a hora também de você tentar, tipo, falar com um psicólogo para ele te blindar eu estou dessas com a coisas? psicóloga Porque assim, agora. eu vejo... É, porque assim, o que eu tô vendo é que a opinião externa se afeta muito. Isso deveria ser o contrário. Mas acho que não é só uma opinião, né? Que, tipo, se é uma opinião, é algo que é embasado, pelo menos tem um pouco de embasamento. Eu tô falando opinião embasado e sem embasamento. Os ataques aleatórios, assim, meio que... Não é nem ataque, faz, eu tô falando de tudo. Mas assim, quando... até elogio demais faz mal. Sim. Então não tem um corte do Pablo... que é sem embasamento. Tem um corte do Pablo Marçal que fala sobre isso. Se você se fica muito feliz com elogios, quando vier a crítica, você vai se acabar também. Então, assim, eu vou te falar, elogios e críticas pra mim não fazem efeito nenhum. Tanto faz, né? Pra mim, tanto faz. Entendeu? Ele não pode mudar o seu ponteiro do dia. Nada. Tem que te manter. Com dinheiro ou sem dinheiro também não faz efeito nenhum. Exatamente. Entendeu? Então, e o que agora é interessante pra galera, essa foto com o Fábio, pra mim é muito... Ele é uma inspiração pra mim, que é da minha... Eu sou da equipe dele, né? Então... Põe na tela! Põe na tela, Gabriel! Eu falei, agora eu posso me achar muito, gente. É ao contrário, daqui a pouco ele vai estar virando o nosso essa equipe é muito boa. Gostaria de falar muito da sua empresa de óculos. Que falta pouco tempo aí, mas vamos lá, falar do... De onde que surgiu essa veia empreendedora, Thaisa, nesse meio de corridas e de mudança? E esse óculos aqui, esse todos aqui, né? Eles, Todos eles, olha aqui pra mim. Aí, Gabi, aí. Esse daí é um modelo. Quantos modelos? Como é que é? Conta. A gente tem mais só esporte, casual, como é que funciona? A gente tem mais de 90 modelos. Então, essa veia empreendedora, na verdade, eu já tinha sem saber que tinha. Então, eu tive um e-commerce de sex shop sem ter internet. Eu fiz várias coisas. Eu fiz várias coisas. Assim, não tô falando nem o viés do sexy shop, mas... Como que você tem um e-commerce? Como você tem um e-commerce sem ter internet? Eu tinha uma página no Facebook, eu tinha 15 anos, que eu alimentava quando eu estava dentro da escola. Eu comprava, eu vendia para tudo quanto é pessoa, e inclusive professores. Então, esses eram assim, que eu tinha que vender na surdina, porque do contrário era pedofilia, né? E eu sabia que meio que eu estava me intrometendo ali. Então, eu sempre eu preciso fazer um dinheiro. E aí eu publicava no Facebook, eles me chamavam no Messenger, aí eu fazia o pedido e era assim, pagava 50%. Aí esse 50% era o valor do pedido. Eu ia lá, comprava, aí entregava para entregar os outros 50 era lucro. E aí eu ia fazendo assim, mas desde muito nova. Eu tinha 11 anos, eu pulava o muro da escola, porque eu queria dinheiro para comer lanche na escola, não tinha. O gordo sempre tá querendo comer. O gordo tá sempre querendo comer. Não era atleta, né? Pra pular o muro, pra comer comida e aí só que eu fazia? Eu não tinha dinheiro. Dava um jeito. Aí eu fazia, eu pedi... As primeiras vezes eu pedi pra moça, tipo, 10 geladinhos, né? Não sei, sacolé, enfim, cada um tem um nome. Ela vendeu 5 e já pagou os outros 5? Exatamente. Eu vendia na escola, aí voltava... No final
ali do recreio, eu tinha uns 3, 4 reais de lucro, aí eu ia comprar meu Fogatsa, aí eu ia comer. Então eu fazia isso todo dia. E aí começou o povo saber, e aí já chegava e parecia que eu tava vendendo droga na escola, porque o povo já chegava em mim, a gente quer um rosa, a gente quer um não sei o quê. E aí eu trazia os azulzinhos, não sei o que lá. E eu ia, pulava o muro, e aí comecei a ter sócios, porque eu espalhei isso para as outras escolas que estavam do lado. Então eu tinha um amigo que estudava na outra escola, eu comprava, passava, eu pulava o muro na hora do recreio. Que merda podia acontecer. Entregava pra ele no portão. Crianças, não façam isso em casa. Não façam, Esse aqui é um podcast adulto, mas se tiver alguma criança escutando... Então eu fazia. Só que eu achava que a venda por si só, ela era só complemento. Porque a gente cresce ouvindo que, não deu certo, virou vendedor. O vendedorzinho de não sei o quê. O vendedor de loja é chato. O vendedor. Só que todo mundo tá se vendendo de alguma forma. Hoje, como atleta, eu preciso de patrocínio. Como que eu vou atrás de patrocínio se eu não souber me vender? Sim. Se eu não souber fazer a marca ser vendida através do time? Né? Não é, exatamente. Então, o resultado pro patrocinador é a venda. E aí? Então tá tudo certo. Só que eu cresci achando que não. Até eu conhecer meu marido, que ele virou e falou: você é advogada, né? Então, ele nunca teve uma CLT na vida. Ele não tem nem a carteira. Zero. E aí ele virou e falou: nada contra, mas essa responsabilidade que você tem. Eu tava domingo à noite fazendo processo. Ele falou: se você perder, você é demitida. Se ganhar, é obrigação. Ele falou: o que você tá fazendo aí para ganhar o salário, eu vendo aqui, por dia. Aí tá de sacanagem. Pô, eu estudei 5 anos, aí eu fiz o cursinho da massa. Contato do seu marido, cara. Impressionante, que é um marido igual a esse. Não, ele ele mudou muitas coisas na minha cabeça. Se você dividir o marido, você já sabe que eu tô aqui na fila, hein? Foi ele que começou assim. Que ele falou, não, vamos... Aí ele me montou primeiro uma loja de semijoias, não deu certo. Aí ele falou, é normal, é a primeira coisa que você tentou na vida. Não vai dar certo mesmo no primeiro, porque se der certo primeiro, você não tem nem história. Aí, gente, como que ele acha que é normal? Aí só que eu comecei a ajudar ele na empresa dele, na época que ele precisou. E aí comecei a trabalhar com ele. Aí foi indo. Foi aprendendo. E aí foi aprendendo aí. Nunca mais. Eu nem consigo me imaginar hoje trabalhando CLT. Não dá, não consigo. Até mesmo porque eu tenho muitas ideias. Como que eu vou canalizar todas as ideias que eu tenho se a empresa não for minha? Porque numa empresa comum, você não Quanto tempo tem a Baixa Pace? Vai fazer 2 anos esse ano, em julho. 1 ano e meio, já. E aí a gente tem parcerias com os organizadores de corrida, tem parcerias com a federação, a gente tem parceria com alguns médicos, alguma galera. E como é que faz para adquirir? O site é www.baixapace.com.br. Tem ali, né? No meu link da bio tem. Tem que ter, né? Não tem como, né? Vamos ver, vamos analisar. KeepIO. Esse aí. Aí deve ter um site. Tem, Qual que é o site? É o primeiro. É o primeiro. Aqui é Toshi, quer ver? Aê. A Toshi, quer ver? Compre 4, pague 3, já tem promo. Agora. Isso. Daqui a pouco, vai ter cupom Ibira 10, hein? Ô, louco, boa. Querendo divulgar aí, ó. Então, além disso, também tem um livro aqui. O livro deve também ter tá o link no site. Também, né? O livro está no site. Isadora Domingues, atleta da vida real, deve ser a sua história, é isso? Isso. Aí tem as histórias que eu falo que nem todo mundo suporta na internet. Eu tive um assédio sexual quando criança, então eu detalhei as coisas mais difíceis no livro. Porque é um conteúdo mais denso. E quando você traz para a rede social, às vezes pode trazer muito gatilho para as pessoas. Então, a galera que está interessada, às vezes, um conteúdo mais profundo para entender, e não entender a história da Isa, mas a mentalidade, porque tudo que a gente vai vivendo, igual o Koji trouxe muito aqui, né? Você precisa ir reformulando e ressignificando, porque eu tenho um mantra também comigo. Deus não trouxe ninguém aqui para sofrer. Não trouxe. A gente sofre porque a gente não interpretou direito. Sim. Então, eu não interpretei direito no final do ano. Sofri porque não soube interpretar. De graça, né? Foi de graça. De graça. Só que ele olhando e fazendo... Não era isso. É que você não entendeu. Não entendeu ainda. Ele pensando, vou ter que falar mais alto, tem que desenhar só em agora. janeiro. Então foram essas questões. E aí eu não trago tanto e acaba também expondo, às vezes,
pessoas da família, e o povo não sabe interpretar. E Mas aí, tudo no seu tempo, né? exatamente, cada um tem tudo o seu isso tem no tempo. livro. Tem no livro. Muito Gosto. bem. Se você quiser saber sobre a Isa mais a fundo, fora das redes sociais, compre o livro também, vai ser bem bacana. E a gente tá com. Eu tô fazendo o documentário, essa transição de amadora para atleta profissional, no YouTube. Então, toda quinta-feira, às 19, a gente tem um episódio diferente, contando como tá sendo. Então, a gente já tem lá episódio com a Nutri, ela explica por que eu não como tanta quantidade de carboidrato igual a galera tá acostumada, porque é uma coisa individualizada. Suplementação, treino. Então, cada semana a gente tem um negócio. Recover. Então, tem tudo isso lá. E a gente vai deixar o link do canal do YouTube da Isa aí na descrição também. Então depois vocês podem ir lá e assistir os vídeos que ela acabou de Volta falar. lá no Insta dela, por favor. Ó, já sigam aqui a Isa aqui no Insta dela. Isa. Cara, é um super arroba, cara. Isa adora correr. É um baita trocadilho É muito bom. sensacional. Então essas ideias de trocadilho é tudo meu marido. Isadora correr, Isa óculos adora baixa correr. peso, é tudo com ele. Já segue ela lá. Depois você passa o WhatsApp pro seu marido aí pra gente trocar mais ideia também. E é isso. Então, Isa, finalizando aqui, né, o primeiro episódio de 2026. nos deixe sua última mensagem aí, o que você quiser dizer pra quem você quiser. A câmera é sua ali, ó, tem uma câmera ali. Que demais. Bom, vamos lá. Para você que começou a correr talvez há pouco tempo e às vezes fica se comparando, olha apenas a sua régua. E apesar de muita gente criticar a alta performance é só sua. Então, você não vai levantar todos os dias de manhã para ser um dia pior. Então, a alta performance também é isso. Você levantar de manhã para que seu dia seja melhor do que ele foi ontem. Então, continue. É isso aí. Muito Se você bem. chegou até aqui também, tem as redes aí do Manual da Corrida e do Ibira Runners na descrição também. Não sei em qual dos canais você chegou aqui, mas siga o outro canal também. Que agora a gente está tudo com os vídeos em collab no YouTube também. Nos cortes do Instagram, a gente vai postar toda semana. E não esqueça de também seguir os perfis do Estúdio Vida Moderna. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!